Que é isso que tu tá assistindo, meu filho? Não, isso não é desenho de menino, não. Isso é desenho de menina. Mas que é isso? daquele que eu gosto, pai. Coloca isso aqui, ó. Isso que é conteúdo pra família. Oi, eu sou o Matheus e esse é o Matando Matheus a Grito. E hoje nós vamos falar sobre como pode a homofobia entrar na cabeça de uma pessoa LGBT. É muito louco que pela busca da aceitação as pessoas elas acabam se autocriticando para poderem ser aceitas por quem as critica. Muita gente acha que não tem como uma pessoa ser LGBT e ser LGBT-fóbica ao mesmo tempo. Você está muito enganado se você pensa isso. Desde quando a gente é criança, nós já crescemos com vários pensamentos homofóbicos ao nosso redor, desde a mídia até a nossa família. Essas coisas, antes que a gente possa ter oportunidade de dialogar sobre elas já vão entrando na nossa cabeça sem a gente perceber. Desde quando eu era criança, eu já cresci rodeado de várias coisas ao meu redor, desde a família até coisas na televisão que eu via, que já me faziam acreditar muito prematuramente que ser gay era errado, antes de eu me entender como uma pessoa gay. Eu já tinha noção de várias coisas que eu deveria ser, que eu deveria fazer e como eu deveria agir para parecer ser um homem de verdade, como deveria ser o macho alfa de verdade. Muitas vezes eu ficava confuso com coisas que não batiam com quem eu achava que eu era desde pequeno, e isso já vai criando uma confusão na sua cabeça, assim, que depois é só terapia pra resolver. Enquanto eu fui crescendo, eu fui conhecendo outras pessoas parecidas comigo, fui conhecendo outras pessoas LGBT, eu tive acesso à internet, onde eu pude consultar várias discussões sobre o assunto, então eu pude dialogar sobre isso e desconstruir vários preconceitos que eu tinha sobre o que eu realmente era na minha cabeça. O que também me fazia me punir várias vezes, porque eu achava que eu estava fazendo alguma coisa muito errada, ou que eu era uma abominação. Antes mesmo de eu me entender como um homem gay, eu já estava me punindo e me podando por comportamentos que eu ainda nem entendia por que estavam acontecendo. Às vezes me criticavam na forma de andar, por exemplo, ou na forma de sentar, e muito antes de eu entender por que eu estava sendo criticado por aquelas coisas, eu já começava a me podar e não questionava, eu só achava que tá, então essa é a forma certa de se comportar. É assim que o homem se comporta, então é assim que eu vou me comportar, porque eu tenho que seguir o padrão. Por exemplo, não entendia por que eu não podia ter o celular da Xuxa, não conseguia compreender. Agora, como eu disse, eu tive a oportunidade de diálogo sobre esses assuntos. Eu imagino que muitas pessoas cresçam e viram adultos LGBTs que não têm oportunidade de dialogar sobre essas coisas, e provavelmente, se eu já tô cheio de problemas na minha cabeça, essas pessoas devem estar com muito mais. E aí a gente chega nesse fenômeno dos gays homofóbicos, dos gays conservadores e dos gays que acham que os gays tem que se dar ao respeito. Que ele é gay, mas ele é homem. Como se as duas coisas não pudessem acontecer ao mesmo tempo. Você pode me emprestar uma caneta, por favor? Ah, não posso. Essa daqui não posso, ela é rosa. Ah, não, tá escrito aqui, ó, for men para homens. Ah, não, tá tranquilo então. Então não tem problema. Por um momento achei que você tava comprometendo a minha masculinidade, mas não, tá tranquilo. Já que tá escrito aqui que é para homens, não tem o menor problema. Afinal, né, a gente usa o pênis pra escrever. Ultimamente a gente tem visto isso acontecer muito na mídia, de pessoas que se revelam gays e surpreendentemente reproduzem discursos homofóbicos e sem achar que estão sendo homofóbicas, achando que estão sendo sensatas e que estão falando a verdade. Essas pessoas elas acabam nem percebendo que elas estão reproduzindo um discurso que afeta a elas mesmas. É o famoso gay que vota no Bolsonaro. Aquela pessoa que tá tão sem noção do que acontece na própria realidade dela que ela acha que é correto ela votar numa pessoa que abertamente é contra ela. São pessoas que não dialogaram e nunca se questionaram por que as coisas são como são. Há pouco tempo atrás, o Carlinhos Maia se pronunciou sobre esse assunto quando ele se assumiu gay publicamente. E isso repercutiu muito porque muita gente ficou muito surpresa porque as coisas que o Carlinhos Maia falou foram muito homofóbicas. E aí muita gente que também não entende sobre essas coisas de que um gay não é homofóbico, não conseguiram entender que ele estava sim sendo homofóbico e que por ele ser gay não tinha como acusar ele de homofobia. Dá pra ver que dentro da fala dele, ele tá reproduzindo coisas que provavelmente ele cresceu ouvindo, coisas que a sociedade sempre diz pros homossexuais que eles devem seguir, porque sempre ditam parâmetros de comportamento. E eu realmente imagino que ele deve ter sido provavelmente uma dessas pessoas que cresceu em um meio onde ele não teve acesso a pessoas que podiam conversar com ele sobre a sexualidade dele e desconstruir preconceitos na cabeça também, de achar que gay é só um tipo de pessoa e que só merece respeito se estiver dentro desse padrão masculino, o que não é verdade. Dentro das coisas que o Carlinhos Maia falou, uma delas foi que ele disse que ele não se curvaria à ditadura gay. Não façam do mundo gay uma ditadura do medo, como eu tenho visto. Vocês estão dando medo
pelo medo. Gay é amor. Gay é paz. Gay é arco-íris. E nós chegamos muito longe. Chegamos longe sendo homens, trabalhando, mostrando que somos iguais a todos. Não sei o que é essa ditadura que todo mundo tanto fala. Não sei qual é o interesse dessa ditadura, o que as pessoas estão querendo com essa ditadura. Porque isso é uma grande falácia, né? Eu sei que é absurdo eu falar que isso é uma mentira, mas todo mundo já sabe. Mas as pessoas têm medo dessa tal ditadura gay. Eu acho que nos últimos tempos os gays têm se unido mais no movimento LGBT pra conversar sobre o assunto. Isso tem ganhado pautas na mídia, coisas que antes as pessoas não ouviam falar. E elas acham que a gente tá querendo enfiar a goela abaixo certas coisas, quando na verdade a gente só tá querendo o direito de existir e ser quem a gente é sem ter que ficar nos podando o tempo inteiro pra parecer ser homem de verdade. Ou para não apanhar, ou para não morrer também. Vocês não vão me ver por aqui botando sainha, shortinho, salto alto, botando batom na boca, não. E não julgo. Cada um faz o que quer e é feliz. Quem gosta, ótimo, seja feliz. Ninguém tem o direito de dizer que você não pode fazer. Mas eu sou um gay que gosto de ser homem. E quando o Carlinhos Maia, que é uma pessoa que está se assumindo gay, que ele diz que ele é gay, mas que ele é homem, que as pessoas nunca vão ver ele de salto nem de batom, debocha dos gays que são afeminados, isso agride essa parte da população LGBT, porque essas pessoas já estão em uma situação mais vulnerável. Quanto mais você aparenta ser parte dessa minoria, mais você choca, mais você ofende e mais você provoca as pessoas que são homofóbicas e LGBTfóbicas. E o que o Carlinhos Maia tá fazendo é um grande desserviço porque ele tem um alcance enorme. Se eu não me engano, ele tem cerca de 11 milhões de seguidores no Instagram. Ele tem a segunda conta mais visualizada em termos de stories do Instagram mundial. Então ele ir lá nos stories dele e fazer esse tipo de discurso é muito prejudicial para a comunidade LGBT. Principalmente porque tem muitas pessoas ali que estão vendo o que ele tá falando, que não entendem sobre isso, não tiveram esse diálogo, e o primeiro contato que elas passam a ter é um discurso super ofensivo e super prejudicial pra gente. Muito se diz que a luta dos direitos LGBT é uma grande perda de tempo, que isso é só mimimi, que é vitimização. Eu não consigo entender por que as pessoas podem achar esse tipo de coisa, sendo que a gente mora no Brasil, que é o país que mais mata LGBT no mundo. O tempo inteiro a gente vê notícias de pessoas que estão sendo mortas simplesmente porque eram LGBT. A gente teve recentemente o caso aí da travesti que foi morta e arrancaram o coração dela, e o cara simplesmente disse que é porque ele não gostava e ele ainda riu na cara das câmeras. Então as pessoas falarem que isso é simplesmente vitimização e mimimi chega a ser cruel, sabe? E é uma falta de empatia muito grande de achar que se porque você tá bem, se porque você tá no seu cantinho e você não sofre esse tipo de coisa, essas pessoas só podem estar de mimimi. A luta da comunidade LGBT sempre é por busca de direitos, por busca de igualdades, e não é pra estar acima de ninguém. As pessoas LGBT, elas não querem estar acima dos héteros. Quando a gente busca direitos, a gente não tá querendo direitos a mais. A gente quer direitos que nos iguale, porque nós não estamos em situação de igualdade. É uma ilusão você dizer que a gente tá, porque nós não estamos. As pessoas LGBT, elas morrem por ser LGBT. Normalmente, quando as pessoas falam, é porque os LGBT morrem, mas tem hétero morrendo todo dia também. Essas pessoas hétero, elas não estão morrendo porque elas são hétero. Elas estão morrendo porque caiu uma pedra na cabeça delas. Elas estão morrendo porque bateram o carro. Elas estão morrendo porque tomaram um choque no chuveiro. Elas não estão morrendo porque elas disseram, eu sou hétero, e aí elas sofreram uma heterofobia, foram lá, deram um tiro nela. Porque isso acontece com os LGBTs o dia inteiro. Eu já fiz um vídeo falando sobre essa suposta heterofobia antes aqui no canal, você pode assistir clicando aqui em cima também. Eu sou muito a favor das pessoas se expressarem da forma que elas quiserem, delas serem quem elas realmente são, e eu não acho que existe um padrão pra você ser um gay e nem um padrão pra você merecer respeito. Você tem que ser do jeito que você é e merecer respeito independentemente de como você seja, a não ser que o que você pense insulte os outros, porque a sua liberdade de expressão acaba quando você começa a ferir direitos de outras pessoas. Aquele lá é meu filho, Matheus. Matheus, olha lá, a cara de bravo. Fica escutando rock o dia todo, que nem o pai dele, música de macho. Outro fenômeno também que a gente tem visto ultimamente são pessoas que votam em candidatos que são abertamente contra a sua própria existência. Nós temos aí o Bolsonaro, presidente da República, que abertamente diz que ele não é a favor da comunidade LGBT, já fez várias declarações polêmicas, e aí surge na mídia um homem gay afeminado que defende publicamente Bolsonaro. Nós temos aí o caso do Agostinho, não conheci antes, eu só ouvi falar porque eu vi as polêmicas desse
cara gay que tava dando suporte a um candidato que é abertamente contra a comunidade LGBT, dizendo que ele não era a favor de privilégios e que ele era, sim, na verdade, a favor da sociedade como um todo, que ele queria uma melhoria para todos e não só para alguns. Eu nunca fiz parte desse tal de vale homossexual porque isso é coisa de gays alienados. Eu vivo numa sociedade, tem homens, tem mulheres e tem crianças. Tem pai de família que tá morrendo por conta de um celular. Tem mulheres sendo estupradas, tem crianças sendo mortas e estupradas. Não é só a gente que tá morrendo, viu? O Brasil tá numa situação caótica, por isso que eu pensei no coletivo e eu não me arrependo. Eu quero ele sim. Você acreditar que você quer uma melhora pra todos quando você simplesmente fecha os olhos pra ver que tem uma parcela da sociedade que precisa estar igualada com as outras, é uma perfect illusion. Se a gente tem uma parcela da população que tá marginalizada, que sofre diariamente, que morre diariamente, que é assassinada diariamente, você criar direitos específicos pra essas pessoas que protejam elas não é, de forma alguma, um privilégio. Pelo contrário, são algumas ações que a gente tenta, porque muitas vezes nem com esses direitos que são chamados de privilégios a gente consegue. São uma tentativa de trazer uma equidade para a sociedade, das pessoas elas poderem estar mais ou menos no mesmo patamar, protegidas da mesma forma, vivendo livremente da mesma forma. Então, quando uma pessoa como o Agostinho declara apoio ao Bolsonaro e reproduz que isso é uma busca fútil, uma busca por privilégios, também é um discurso muito prejudicial para a comunidade LGBT e muito ofensiva por todas as conquistas que a gente tem, que permitem que o Agostinho e que o Carlinhos Maia estejam lá falando publicamente que eles são gays, conquistando o direito de se casar, que é um direito muito recente também, que foi conquistado pela futilidade do movimento LGBT também. Eu acho que muitas vezes essas pessoas, elas crescem ouvindo tanto que elas devem ser marginalizadas, que elas são oprimidas a vida inteira, ouvindo coisas absurdas sobre quem elas são, que elas acabam se podando ali pra estar num padrão em que elas sejam mais aceitáveis, e pra que elas sejam aceitas pelas pessoas que são contra elas, elas se unem dizendo, tipo, não, a parte a que eu pertenço realmente não presta, as pessoas da minha comunidade realmente precisam repensar suas atitudes. E aí elas ficam presas numa bolha de opressão que é contra elas mesmas. É muito louco que pela busca da aceitação as pessoas elas acabam se autocriticando para poderem ser aceitas por quem as critica. Eu sei que muitas pessoas LGBT estão constantemente lutando para desconstruir esses pensamentos que botam na nossa cabeça, o que é muito difícil às vezes. Às vezes a gente fica com medo de se vestir de uma forma diferente porque disseram que não poderia, e porque a gente sabe que nas ruas, quanto mais a gente aparenta ser LGBT, mais risco a gente corre. Então quando a gente consegue sair aparentando ser LGBT, já é uma conquista nas ruas. Às vezes as pessoas elas ficam fazendo piadinhas ou atitudes que muitas vezes são pequenas de homofobia e elas não têm dimensão do quanto isso contribui para que coisas mais violentas continuam acontecendo todos os dias. Deixa aí nos comentários também coisas e atitudes que você toma de vez em quando, que você percebe que são reflexo disso, ou que você já passou e já desconstruiu essas coisas na sua cabeça. O que vocês acham sobre esses casos, tanto do Carlinhos quanto do Agostinho e vários outros casos da mídia também, toda essa questão de homofobia internalizada. Me ajuda também a compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam ter acesso a esse tipo de conversa, pra gente ver o quanto isso pode ser prejudicial e por que isso pode ser muito perigoso. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um gostei aqui embaixo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, me ajude a compartilhar e até o próximo vídeo. Tchau!